Meus queridos alunos do 8º ano, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, tá? Hoje a gente vai dar continuidade no nosso capítulo 2, tá? Viver dignamente. E vamos conhecer 5 exemplos, 5 histórias diferentes de pessoas que são defensoras dos direitos humanos. Lembra que na aula passada nós falamos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não assistiu essa aula? Então para por aqui, volta lá e vai assistir, tá? Já assistiu? Então você pode continuar sem problema nenhum, beleza? Nós vamos conhecer 5 pessoas diferentes, 5 personagens aí do nosso Brasil que trabalham diretamente com as questões de direitos humanos nas mais diversas áreas. E vamos entender um pouquinho, né, da causa de cada um, dos olhares que eles têm sobre essas causas. Beleza? Então pega lá o teu livro, abre lá no capítulo 2 e vamos estudar. Vamos lá, meus queridos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho, né, sobre essa questão da luta pelos direitos humanos no Brasil e algumas questões específicas. Conhecer algumas pessoas que trabalham e são envolvidas, né, nessas questões dos direitos humanos nos mais diversos aspectos, tá? Não é uma única linha, não, de raciocínio, tá? Então, nós vamos conhecer 5 importantes nomes da luta por direitos humanos no Brasil, certo? No Brasil, né, inclusive isso é uma coisa boa, né, nós fomos pioneiros no mundo ao estabelecer um programa de proteção aos defensores dos direitos humanos, que foi executado pelo governo brasileiro lá desde 2004. Então, esse programa ele existe, tá, de fato, amparado, né, na lei brasileira, para proteger as pessoas que defendem os direitos humanos, tá? Direitos dos indígenas, dos quilombolas, dos sem teto, dos sem terra, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho, tá? A motivação para a criação desse programa foi justamente uma reunião que ocorreu numa Assembleia da ONU, tá? Lá em 1998, 9 de dezembro de 1998, mais precisamente, onde os países que estavam participando daquela Assembleia reafirmaram, né, o compromisso, a responsabilidade, tá, de todos eles no que diz respeito à promoção e à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Então, aquilo que a gente viu ali, né, na semana passada, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós inclusive analisamos alguns, né, dos artigos que nela estão presentes, tá? São só alguns, lembra que ela tem 30, nós só vimos alguns mesmo, tá bom? Então, aquilo ali, lembra, ele não é obrigatório para os países, mas ele é um marco legal muito importante, né? E que causou, né, muitas mudanças em leis em países ao redor do mundo. E no Brasil, né, o Brasil ele sempre foi muito comprometido com essa questão dos direitos humanos, ele vai gerar justamente a criação desse programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. Por que isso? Porque aqui no nosso país nós temos muitas causas diferentes, né? Muitas lutas por direitos. E muitas pessoas que dão voz, né, a esses grupos, a essas minorias, a essas pessoas que precisam ser defendidas, elas são ameaçadas, né? Algumas até morrem, infelizmente, né? Por causa dessa defesa desses direitos humanos. Então, esse programa, ele foi criado justamente para defender essas pessoas. E no Pará, olha que informação interessante, no Pará nós temos uma lei específica, né, para isso, uma lei de 2016, é uma lei estadual, tá, que institui esse programa de proteção aos defensores de direitos humanos aqui no Pará. Qual a finalidade dele aqui? Né? Adotar medidas para proteção e para assistência aos defensores dos direitos humanos que são ameaçados de morte em decorrência de atuarem aqui no estado do Pará. Então, pessoas, por exemplo, que se envolvem, né, na defesa das causas indígenas, quilombolas, né, ou de poceiros, né, enfim, que se sentem ameaçadas, né, porque estão ameaçando os interesses de outras pessoas, né, maiores, mais ricas, enfim, elas podem recorrer a esse programa. Isso é muito importante, né? Saber que o nosso país ele não é alheio à Declaração Universal dos Direitos Humanos e que mesmo, né, com todos os percalços que nós enfrentamos aqui, se tenta fazer algo para defender essas pessoas, tá? Então, vamos conhecer aqui 5 pessoinhas,
né? 5 pessoas importantes. Inclusive, isso está lá no seu livro, né? Essas carinhas não são desconhecidas, tá? No que diz respeito a isso. Então, essa parte do texto tá lá na tua página 17, tá? Um pouquinho da história de cada um deles, que é justamente o que a gente vai falar hoje, tá bom? Então a gente vai conhecer aí um pouco da história. São 5 pessoas que defendem os direitos humanos no Brasil, cada uma na sua causa específica, cada uma no seu setor específico, tá? E aí a gente tem o Alexandre Anderson, o Eliseu Lopes, o Júlio César, a Evane Lopes e a irmã Leonora, tá? Então, o Alexandre Anderson, tá? O Alexandre Anderson, no que ele trabalha, tá? O Alexandre Anderson, ele trabalha para defender comunidades de pesca artesanal. Então, trabalhadores, né, pescadores, não são trabalhadores de empresas de pesca, né? Não é uma pesca industrial, uma pesca artesanal. Então, são aqueles que pescam em quantidades para sustentar sua família, para vender também, mas nada comparado à escala industrial, tá? Que vivem na Baía da Guanabara. Então, ele trata justamente das questões desses pescadores em particular, tá? E ele tenta oferecer, né, a ajuda a essas pessoas para tentar também impedir a destruição do meio ambiente da região. Então, a causa, né, que o Alexandre defende não só para defender as comunidades pesqueiras, né, na sua atividade econômica ali, mas também para defender a natureza daquela região, né, que infelizmente vinha sendo muito atacada por empresas maiores, né, e que estavam prejudicando ali esses pescadores da Baía da Guanabara, tá? O Alexandre, junto com esses pescadores, eles tiveram apoio de organizações, né, organizações não governamentais, que são chamadas ONGs, né, enfim, técnicos, universidades que fizeram estudos ali na região e confirmaram, né, concordaram com a luta desses pescadores, tá? E com os esforços que eles vinham fazendo para tentar comprovar cientificamente que a região ali onde eles estavam vivendo, tá, estava sofrendo, né, estava tendo estragos ali ambientais e que esses estragos ambientais estavam afetando diretamente essas comunidades pesqueiras, tá? Por causa dos empreendimentos que estavam ali por perto, tá? Então, por que isso é uma causa? Por que nesse caso o Alexandre ele entra aí como um defensor dos direitos humanos, né? Por quê? Porque ele está defendendo uma causa que tem a ver com o direito de trabalho das pessoas, né? A vida digna. Lembra? Um dos artigos que a gente tratou da declaração foi justamente esse, né? A possibilidade que todo ser humano tem que ter, né, de manter o seu padrão de vida, né, de conseguir se sustentar, de conseguir sustentar a sua família. Ora, se você tem aí uma empresa, um empreendimento que está prejudicando o meio ambiente e, né, por tabela prejudicando as pessoas que precisam daquele ambiente para se sustentar e para sustentar a sua família, então você está mexendo num direito básico e universal dessas pessoas. Por isso que o Alexandre entra aí como um nome importante, né, na defesa dos direitos humanos, tá? Outro nome importante que a gente vai conhecer agora é o do Eliseu Lopes, né? Esse bonitinho aqui com cocar. Quem que é o Eliseu, né? O Eliseu, ele é um indígena brasileiro, tá? E ele aprendeu a falar português, então ele falava português e guarani, tá? Então ele cresceu ali aprendendo as tradições dos mais velhos. Em 2003, o Guarani Kaiowá, né? Ele é Guarani Kaiowá, ele resolveu dar aulas para as crianças na aldeia de Taquapiri, tá? No estado do Mato Grosso do Sul, certo? Então, qual o objetivo a priori dele, né? Era o de levar para a comunidade indígena, onde ele morava, onde ele vivia, uma educação que passasse para essas novas gerações a tradição e a cultura do seu povo. Não só aprender a matemática, a língua portuguesa, a física, essas coisas assim, mas também aprender, né, sobre a história do seu povo, sobre a cultura do seu povo, a importância disso, tá? Então, ele enxergava isso como algo realmente
importante, né, crucial para a vida daquelas crianças. Então ele vai brigar por isso também. Além disso, além dessa questão da educação, né, incluir aí as tradições, a cultura do povo Guarani Kaiowá, o Eliseu ele passa a ser porta-voz do movimento Atiguaçu. O que era o movimento Atiguaçu? Ele vai reunir os Guarani Kaiowá, tá, para participar ativamente na luta pela recuperação das terras que historicamente pertenciam aos seus antepassados, aos povos, né, indígenas que deram origem a essas pessoas no estado do Mato Grosso do Sul. Então você tem aí duas causas, né? A causa da educação, que nós vimos também em um dos artigos que nós estudamos na última aula, né? A questão da educação ser inclusiva, a questão da importância, né, da educação na vida de todo ser humano, tá? E também ele vai falar sobre a questão da terra, né? Que vai tratar mais uma vez da questão da dignidade da vida humana, né? É algo de extrema importância para esses indígenas que eles possam continuar vivendo na terra que foi dos seus antepassados. Tem um significado muito importante, né? Mexe sim com a dignidade da vida deles e se isso pode ser garantido para eles, né? Por que não? Lembra, a declaração, ela versa, né? Ela fala que todos aqueles direitos são para todas as pessoas, todas, independente, né, do gênero, independente da crença, da cor, da religião, não importa. Então, não importa se são indígenas, se são pescadores, os direitos serão os mesmos para todo mundo, né? Não deve ser tirado de ninguém, tá? Isso é um fato. Beleza? Próximo que a gente vai conhecer é o Júlio César. Cadê? Vou clicar aqui na carinha do Júlio César, tá? Júlio César Ferraz. O Júlio César Ferraz, ele é de Manaus, tá? Ele trabalhou durante muito tempo, né? Ele era técnico em patologia, então ele trabalhava ali no setor de saúde da Secretaria de Saúde de Manaus. Só que ele não era concursado. E aí, quando teve um corte de pessoal, né, ele foi demitido junto com outros 6.000 profissionais da área de saúde, tá? Isso lá em 1995, não foi agora, tá, gente, por favor, tá? E aí ele foi despejado. Ele foi demitido, ele não tinha dinheiro, né? Então ele não tinha mais sustento. Ele foi despejado, tá? E aí ele acabou, por conta disso, né, indo procurar um outro lugar para morar. E aí ele foi para uma terra chamada Riacho Doce. E começou a partir dali, né, a participar da luta dos sem-teto. Por quê? Porque na época, aqui a foto que você está vendo é como a comunidade é agora, tá? Porque na verdade ela foi dividida em vários bairros. Esse aqui é só um deles. Uma parte, né? Só uma rua, na verdade. Mas é só para você ver como a estrutura está agora. Só que na época ela era uma grande invasão, tá? Então ela era uma ocupação que chama, tá? E ele vai justamente ajudar, né, a ocupação, as pessoas que estavam ali a se mobilizar e a resistir aos ataques físicos e políticos, porque a galera, né, foi em cima para expulsar as pessoas. Você tinha muito interesse ali político, gente querendo expulsar as pessoas dali, e as pessoas não tinham para onde ir, né? Ora, que direito você está vendo sendo defendido ali? Aí, né? Direito à moradia. Direito à moradia também é um direito que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, você teve uma resistência muito grande dessas pessoas, né? Foi mais ou menos umas 3.000 pessoas que marcharam pelas ruas de Manaus, defenderam o seu direito à moradia e, por fim, acabaram garantindo a regularização da terra. Tanto que hoje ela não é mais uma ocupação, né? Ela faz parte da cidade, né, de Manaus como um bairro, como qualquer outro. Não é mais uma ocupação, Riacho Doce. Certo? Então, o Júlio César, ele vai ser um nome importante nessa questão dos direitos humanos, justamente porque ele vai batalhar pelos direitos dos sem-teto, né? Tanto que ele vai, essa articulação toda, né, que começou aí no Riacho Doce, ela vai dar origem ao movimento dos trabalhadores sem-teto de Manaus, tá? Então, é um direito, né, que deve, ou pelo menos deveria, né, estar garantido a todos, tá? E você tem aí o exemplo,
tá? Dentre tantos, se você for pesquisar, for procurar, você vai achar vários, né? Mas você tem um exemplo dentre tantos, os que brigam e lutam mesmo, né? Resistem se for necessário, para que direitos sejam garantidos não só a eles, como a outras pessoas, tá? Muito bem. Próximo que a gente vai conhecer aqui é a Evane, tá? Quem que é a Evane? A Evane, ela é lá de Minas Gerais e ela é descendente de quilombolas. Para quem não lembra, quilombolas são aquelas pessoas que são descendentes de ex-escravos, escravos e ex-escravos, né? Que fugiam ali dos seus senhores e iam viver nas comunidades chamadas de quilombos, tá? Posteriormente, essas comunidades se organizam, né? Enfim, e tem muito da cultura africana, da cultura desses povos ali nesses locais. Então, são locais em que a população cresce, né, muito envolta ali na sua cultura. E a Evânia, ela nasceu na comunidade quilombola de São Domingos, que fica ali na região do Paracatu, em Minas Gerais, tá? Aqui na imagem você tem uma imagem de um projeto que tem lá, eles têm se você tiver curiosidade de procurar na internet, você pode entrar aqui no site deles, tá? Tá bem aqui no cantinho da foto, paracatu.net, certo? Então, eles têm vários trabalhos, enfim, tá? E não tem problema nenhum de expor isso, tá? De chamar a atenção também para a causa quilombola, tá? A Evânia, ela pertencia a uma das famílias mais antigas do Quilombo, né? Uma das que deu origem à tataravó, né, dela, tinha sido escrava. Então, ela cresceu em meio às histórias que eram contadas e tal pelos mais velhos sobre o passado, sobre a origem da comunidade, as pessoas que viveram ali, enfim. Quando ela era criança, ela tinha vontade de escrever um livro para contar os causos, né, essas histórias que ela ouvia, né, da família. Mas o que acabou acontecendo é que vai acabar atuando na luta pelos direitos quilombolas, né? Principalmente os direitos básicos para essa população, né? Exigindo a reparação dos impactos provocados por uma grande empresa que atua no local, né? Não falaremos o nome da empresa, né? Não vamos falar isso, mas ela foi atrás, né, de provar, meio parecido com a história lá, né, do Alexandre os pescadores lá, né, de provar que a atuação de uma empresa estava prejudicando o ambiente e, por sua vez, estava prejudicando as comunidades que dependiam daquele ambiente. A mesma coisa ocorreu aqui com a Evane e a comunidade quilombola de São Domingos, né? Eles vão à luta, vão brigar, vão chamar a atenção para que se observe o quanto que a atuação das empresas podem afetar, né, o meio ambiente e as pessoas que convivem ali, que dependem daquela região, que é o caso, né, da Evânia, da causa que a Evânia briga, né, lutava, enfim, tá? Por último, mas não menos importante, a gente tem aqui a irmã Leonora. A irmã Leonora parece uma pessoa tão, né, tão plena, tão cândida, tá? Mas ela é alguém que atua na luta por direitos humanos há muito tempo, né? E ela é muito específica, assim, porque ela é integrante, na verdade, da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, né, então é da Igreja Católica, e ela faz parte da Comissão Pastoral da Terra, né? A Comissão Pastoral da Terra, ela é uma parte, vamos dizer assim, um braço da Igreja Católica, que ela lida diretamente com os trabalhadores rurais. E como a principal causa dos trabalhadores rurais é a questão da terra, então ela acaba tratando, né, dessa questão e tentando ali mediar, né, da melhor maneira possível conflitos que possam ocorrer por causa de terra, tá? E aí, no caso da irmã Leonora, ela atuou por mais de 3 décadas na defesa desses trabalhadores rurais sem terra, ali na região onde ela morava, no Rio Grande do Sul, tá? Então, ela começou a atuar em 1978, ali no Rio Grande do Sul, onde ela nasceu. E nessa época ela já ajudou alguns agricultores a se organizarem, né, ali no plantio e na venda do seu cultivo. Isso é uma outra coisa que a Pastoral da Terra faz, né? Além de mediar conflitos, ela ajuda esses trabalhadores rurais, né, a empregarem melhores técnicas, às vezes se organizarem em cooperativas para venderem, né, o seu cultivo, para terem, né, poder de concorrência, às vezes, com outras grandes empresas, que é difícil, né? Mas para terem condições de se sustentar,
certo? Então, é um trabalho importante. E outra coisa importante que a irmã Leonora faz, né, que ela se preocupa, não só com essa questão da terra, enfim, né, de mediar conflitos e ajudar os trabalhadores rurais, mas também de ensinar as novas gerações a importância, né, dessa luta, a importância do direito à terra, né, a importância de fortalecer a agricultura familiar para que esses jovens eles permaneçam no campo. Né? Mesmo que eles vão na cidade estudar, mas que eles se aprimorem e voltem para o campo para melhorar a vida no campo, né? Para que não seja aquelas pessoas que esquecem de onde vieram, né? Enfim, e não tem ligação nenhuma, né, com o seu passado, com a sua terra, enfim. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar sobre essas pessoas, né, que nós conhecemos aqui um pouquinho de cada uma a história, é que todas elas vão, se você reparar, elas estão brigando por direitos, elas estão reivindicando direitos, tá? E isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, tá? Direitos, eles não são dados. Direitos, eles são conquistados. Aqueles com os quais você já nasceu, outras pessoas antes de você tiveram que brigar, resistir, lutar e até perder a vida para que você os tivesse hoje, né? Então valorize. E outra coisa, direitos nunca cessam de aparecer, né? Então sempre vão precisar de direitos novos para causas novas que surgem, né? A maneira como a gente vive hoje não é a maneira como nós vivíamos há 30 anos atrás, por exemplo. Né? Então, surgem novas necessidades, surgem novos grupos e dessas novas necessidades também surgem novos direitos. E a gente precisa estar sempre observando, né? Para quê? Para sempre buscar a igualdade na sociedade e o respeito entre as pessoas. Então, nunca esquece, né? Os direitos que nós temos hoje não foram dados a nós de graça, eles foram conquistados. Quando a gente entende isso, a gente passa a valorizar mais, né? E a ser menos egoísta, né? E aprender um pouco a ser mais respeitoso com as pessoas também, intolerante. Direitos humanos são para todos os seres humanos, para as mais diversas causas, para tudo aquilo que vai lutar para manter a dignidade humana, né? Lembra, o nosso capítulo está falando justamente sobre isso, sobre viver dignamente, certo? Lá na tua página 18, você tem algumas questões, né, para reflexão desse conteúdo que a gente acabou de tratar aqui. Então, são essas questões que você vai fazer no seu caderno, que não dá para responder no livro, né, ou numa folha separada, enfim, tá? Mas responde lá direitinho. Se você achar necessário, você pode rever essa aula ou pode só reler, né, o que está aí na página 17, tá? Não tem problema, para poder responder as questões que estão lá, beleza? Então, muito bem, tá? Se cuidem, a gente se vê na próxima aula, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!